Tudo bem, pessoal? Nesse bloco, a gente vai falar sobre classificações da receita. Falamos no bloco anterior sobre a classificação quanto à natureza. A partir de agora, a gente vai falar por fonte. A fonte a gente não vai nem falar, a gente só vai citar que ela existe. Então, está aqui, classificação por fonte. A gente já explorou ela na despesa. O importante é a gente saber que uma mesma fonte, quando você arrecada, ela pode ter mais de um destino diferente. E esse destino ele tem que ser respeitado, porque senão você vai descumprir o parágrafo único do artigo 8º da LRF, que um recurso, independente do momento que ele é arrecadado, ele permanece vinculado à sua finalidade. Perfeito? E agora chegamos na classificação quanto ao resultado primário. Quanto ao resultado primário, a gente vai separar também as receitas em primárias e receitas financeiras. As receitas primárias são aquelas que contribuem para a apuração do resultado primário. São importantes, porque você tem que calcular o resultado primário durante o exercício, porque durante o exercício, se a sua meta de resultado primário não for aquela, não é que a sua meta tem que ser positiva. A sua meta, inclusive, pode ser negativa, mas ela pode ser pior do que você imaginava. Se você não alcançar a sua meta, você vai ter que fazer o quê? Bloqueio de empenhos. Você vai ter que bloquear pagamentos também, para cumprir a sua meta de resultado primário. Mas aí você tem que saber quais são as suas receitas primárias e quais são as suas despesas primárias. No bloco anterior, a gente passou para você, no bloco anterior que eu falo da despesa, a gente explicou para você quais são as despesas financeiras. As outras são despesas primárias. Eu falei para você que a gente usou como referência o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN. Agora, a gente também vai falar sobre as receitas primárias e financeiras. E mais uma vez, a gente vai focar na receita financeira, porque as outras receitas, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, serão receitas primárias. Então, quais são as receitas financeiras? Juros e aplicações financeiras. Juro é receita de serviço, 1,6. Aplicação financeira é receita patrimonial, 1,3. Aí você tem a operação de crédito, que vai ser o 2,1. Alienação de investimentos permanentes e temporários é o 2,2. Porque isso aqui é um tipo de alienação de bens, e a amortização de empréstimo seria o 2,3. Beleza? 2,3. Ou seja, essas são as receitas financeiras. Se essas são as receitas financeiras, todas as outras são primárias. E aí você calcula receita primária menos despesa primária, chega no seu resultado primário. Isso aí, pessoal, é usando a metodologia acima da linha. O que é a metodologia acima da linha? Eu comparo receita com despesa. Se eu esquecer receita e despesa e só calcular com base na conta do que eu devo com os bancos de dívida, variação da dívida, sem preocupar com receita e despesa, eu estou usando a metodologia abaixo da linha. Como eu estou falando aqui de receita primária e despesa primária, naturalmente eu já estou falando de quem? Eu estou falando do resultado acima da linha. Perfeito? E chegamos na classificação por receita por esfera orçamentária. Aqui é bem claro, a receita vai ser do orçamento de investimento se ela for uma receita de uma empresa estatal independente e constar no orçamento de investimento. Para uma receita de uma empresa estatal independente constar no orçamento de investimento, é a receita estritamente necessária, nem mais nem menos, que vai cobrir as despesas com investimento. Então, primeiro tem que ser uma empresa estatal independente, que você já sabe isso, conforme o blocos anteriores, que a gente falou sobre a estrutura na administração pública no processo de elaboração da LOA. Para as entidades, para os órgãos da administração direta, para as autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes, todas elas vão estar no orçamento fiscal e seguridade social. Só que essas entidades aqui, todas, que tiverem algum gasto em saúde, assistência social ou previdência social, esses gastos farão parte do orçamento da Seguridade Social. Você vai notar que, via de regra, todo mundo vai ter um gasto, ou em saúde, ou em assistência ou previdência. Então, todo mundo, normalmente, todo mundo que eu digo todo órgão, vai ter um pezinho no orçamento da Seguridade Social. Só que você vai notar, nas aulas seguintes, que vai ter entidades que vão estar de corpo completo dentro do orçamento da Seguridade Social. Estão 100% dentro do orçamento da Seguridade Social. Quer saber quem são? Não sai daí e continua o curso. Agora, pessoal, chegamos na dinâmica 13, que pergunta para você: quais as receitas que pertencem ao orçamento fiscal e seguridade social?
certo? Ou seja, eu quero saber quais são as receitas que pertencem ao orçamento fiscal e Seguridade Social. Então, vamos lá. IPVA. O IPVA ele pertence ao orçamento fiscal e Seguridade Social. Só deixando claro, eu acabei de responder aqui, mas na verdade, para não perder o nosso jogo aqui, você vai dar uma pausa no vídeo agora. Acho que você fez isso já, né? Automático. Tenta responder, depois despausa e volta para a resposta. Vamos lá. Então, IPVA e IPTU. O IPVA ele pertence ao orçamento fiscal mais o orçamento da Seguridade Social. O IPTU ele pertence ao orçamento fiscal mais o orçamento da Seguridade Social. Por quê? Porque 25%, não é 25% não. No caso do IPVA, que vai para a saúde, são 12%. No caso do IPTU, são 15%. 12% aqui vai para a saúde e 15% aqui vai para a saúde. Receitas e multas aplicadas pela saúde. Esse aqui só vai para o orçamento da Seguridade Social. Receitas e multas aplicadas pela Secretaria da Fazenda. A princípio, esse aqui é orçamento fiscal só. Aluguel de imóveis da SPU. A princípio, é só orçamento fiscal. Alienação de imóveis da Secretaria da Saúde. Orçamento da Seguridade Social. Ou seja, os recursos de impostos, como existe a vinculação constitucional, parte vai para a saúde. O restante vai para o orçamento fiscal. As receitas que estão atreladas a alguma secretaria específica da saúde, assistência ou previdência social, aquela secretaria, como o nome dela é saúde, assistência ou previdência, a razão de ser dela é aquilo, aquela receita pertence ao orçamento da Seguridade Social. Perfeito? Agora vamos lá. Próximo. Você está elaborando a LOA e recebeu a seguinte projeção de receita de impostos patrimoniais e operação de crédito. Buscando reduzir o excesso de informações, que códigos você utilizaria ao formatar a LOA para enviar ao Legislativo? Então vamos lá. Está aqui os dados. Então o que é que acontece? Eu quero saber o seguinte. Eu vou elaborar a LOA. Na hora que eu vou elaborar a LOA, preste atenção comigo. Será que você vai saber, na fase de elaboração da LOA, qual o grau de detalhamento da receita de imposto? O que vai ser multa? O que vai para a dívida ativa? Eu acho que dificilmente você vai ter essa capacidade. Então, o que você pode fazer em algumas situações? Preste atenção. Primeiro, eu vou te dar... Primeiro eu quero que você entenda o que eu estou perguntando. Eu quero saber o seguinte. Se eu tiver que suprimir algum código aqui, eu posso? Eu vou dizer sim, pode. Mas eu não vou dizer ainda qual é. Porque eu quero que você volte nos slides, volte na apresentação e pense qual é o código que você poderia reduzir. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu já estou dando a dica para você. É muito difícil você cravar que ano que vem você vai ter, sei lá, 50 mil de multa de imposto de renda. É difícil você fazer isso. Só que você tem que colocar algum código na LOA. Se você coloca o código 2, que é o de multas, você pode estar dando um número falso. E aí você pode colocar outros códigos, que eu vou dizer qual daqui a pouco. E eu vou dizer qual é a lógica desse código. Beleza? Então a partir de agora eu vou te dar, nesse aqui, só 5 minutos. Pausa o vídeo, daqui a 5 minutos você volta e verifica a resolução da questão. Já passou os 5 minutos, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Você está vendo que tudo isso aqui é imposto. Ao invés de usar vários códigos 1.1.1.1.1 4 vezes, o que eu posso fazer? Eu posso usar 1.1.1. Esse aqui realmente vai ficar os X aqui, porque vai depender de cada ente da federação. E aqui eu vou colocar 0. Por que eu vou colocar 0? Porque o 0 é o de natureza. O 0, vamos lá? Vamos lá? O 0 é o de natureza agregadora. Ou seja, quando eu tenho vários códigos, eu posso usar o 0, porque dentro do 0 eu vou ter receitas arrecadadas com o código 1, 2, 3 e 4. Então, qual a melhor saída para isso aqui? Você não vai conseguir separar, com base em série histórica, o que é multa, o que é juros. Dívida ativa você até consegue. Então, qual é a saída que você pode fazer? Você pode usar o código 0 e você considerar tudo que você arrecadou de determinado imposto nos últimos anos. Seja de imposto pagando em dia, seja dívida ativa, seja multas, seja juros. E é com isso, você, ao invés de usar o código 1, 2, 3, 4, você usa o código 0, que é a mesma coisa. Eu uso aqui 1.3
e uso o código 0. Eu agrupo. Ou seja, se eu quero simplificar a elaboração da minha LOA, eu posso fazer isso. Porque é o que eu digo para você, pessoal. Se você não fizer isso, você vai multiplicar as suas linhas. Em vez de uma linha, para cada linha da receita que você criou, você vai criar 4. Multiplica por 4 todas as suas folhas aí de receitas, do seu anexo, do seu volume. Vai dar problema. Você não vai conseguir chegar no final. Beleza? Então essa é a saída. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui o bloco sobre receita, certo? Então esse bloco aqui caracteriza o encerramento desse grande bloco aí, certo? Do bloco sobre aspectos gerais, que são coisas que você já deveria saber intrinsecamente. De todo modo, a gente acabou trazendo algumas coisas um pouquinho mais avançadas, práticas, aí para o seu dia a dia do orçamento. E aí no próximo bloco a gente vai falar sobre aspectos estruturais da LOA, ou seja, volumes, anexos, texto, integração da LOA com o PPA, com a LDO, anexo de métodos fiscais, beleza? E depois a gente vai para o terceiro bloco, que a gente vai fazer algumas simulações para você ter segurança para calcular, certo, alguns indicadores, alguns limites constitucionais, que também é importante na hora que você elabora a LOA. Você viu que depois que elabora a LOA é publicada, é óbvio que essa LOA vai passar pelo Legislativo, mas a responsabilidade é do Executivo. Na hora que ele elabora, ele tem que ter a convicção que ele está cumprindo todos os limites constitucionais. Até para quando chegar no Legislativo, se o Legislativo quiser mudar alguma coisa, ele vai ter bagagem, ele vai ter argumentos para dizer por que não dá para mexer em tal receita e na outra pode, ou por que tal despesa não pode ser mexida. Beleza, pessoal? Então encerramos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.